Vamos dar continuidade à terceira parte da nossa aula Ensaio de Purezas. Agora nós vamos falar do teor de cinzas. Então, normalmente esse ensaio ele é preconizado para determinar o resíduo, né, de sólidos inorgânicos metálicos dentro da amostra. Então, a gente vai ver que são poucos fármacos na farmacopeia brasileira que preconizam esse tipo de teste. Então, normalmente ele é muito usado em drogas vegetais, né, até porque quando a gente tem a matéria-prima vegetal, ela, por a gente ter colhido, né, é muito mais provável que você tenha terra ali como impureza, tá? E basicamente a gente vai ter poucas matérias-primas onde se realiza a determinação de teor de cinzas. É um ensaio também muito utilizado na área de bromatologia. Bem, então, normalmente o teor de cinzas, né, ele tem essa finalidade de determinar o teor de sólidos inorgânicos, e o procedimento ele é semelhante à perda por dessecação em estufa. Qual é a diferença? Bem, a diferença é que ao invés da gente realizar esse procedimento numa estufa convencional, nós vamos utilizar a mufla, né? A mufla, ela suporta temperaturas muito mais elevadas, e ao invés da gente utilizar o pesa-filtro para colocar a amostra, nós vamos utilizar um cadinho. O cadinho ele é de porcelana, então ele é um instrumento que permite, que suporta temperaturas mais altas, né? Um pesa-filtro de vidro a gente jamais poderia colocar dentro de uma mufla, né? Que a gente vai operar em torno de 450 graus e o vidro não resiste a uma temperatura tão alta. Por isso que a gente utiliza o cadinho, que é um material de porcelana. Então é o mesmo procedimento que a gente faz, é muito parecido com as etapas que a gente realiza para a determinação por perda de dessecação. Então, normalmente a gente calcina previamente, né, o cadinho de porcelana numa mufla, então a gente coloca ali na temperatura de 450 graus por 30 minutos, tá? E aí a gente resfria no dessecador, como eu falei com vocês, não pode pesar direto, e a gente tara, né, o cadinho, a gente vê a massa do cadinho. Pesa mais ou menos 3 gramas da droga, distribui o material de maneira uniforme por conta da superfície de contato, coloca o cadinho sobre, né, uma chama pequena, e a gente vai, né, aos poucos aquecer, tomando cuidado para não queimar, né, para não ter nenhum acidente. Aí quando você tem a combustão completa, né, quando para de fumaçar, né, que você vai inserir, calcinar ele na mufla, né, na temperatura de 450 graus por 2 horas até a eliminação total do carvão. Pode ser que uma monografia tenha pequenas diferenças. E aí, depois de calcinar, a gente resfria esse cadinho no dessecador e vê a diferença de massa. Então, o procedimento, as etapas são muito parecidas com o que a gente viu de perda de dessecação. E vou pegar aqui um vídeo que mostra, né, o passo a passo desse instrumento. Então, vamos lá. Determinação de cinzas em alimentos. Para realizar esta análise, você precisará dos seguintes equipamentos: uma balança analítica, mufla, bico de Bunsen com suporte triangular para cadinho, dessecador. Para realizar a análise de cinzas, você deve colocar primeiramente os cadinhos de cinzas na mufla para serem incinerados a 550 graus. Posteriormente, os cadinhos devem ser colocados no dessecador por aproximadamente 30 minutos para atingir a temperatura ambiente. Os cadinhos devem ser pesados em balança analítica, sendo anotado o peso. Coloca-se a amostra no cadinho, anotando-se o peso da amostra. Antes de colocar a amostra na mufla, deve ser realizada a incineração em bico de Bunsen. O objetivo da incineração no bico de Bunsen é a queima de maior parte da matéria orgânica contida na amostra. Ao iniciar a incineração, sairá bastante fumaça da amostra. Deve-se proceder à incineração até obter uma massa de carvão.
internet aqui não está colaborando, gente. Vamos lá. Tenha cuidado para que a amostra não pegue fogo. Depois, os cadinhos devem ser colocados na mufla para terminar de queimar toda a matéria orgânica presente na amostra. Geralmente, o tempo necessário para Eu tenho até uma proposta para que vocês, durante a disciplina, peguem alguns procedimentos e produzam esses vídeos, né? Eles ajudam bastante a gente nesse momento de pandemia, que a gente tem um acesso limitado, né, às atividades presenciais. Então ali mostrou bem, né? Talvez alguns aqui tenham feito esse procedimento na bromatologia, mas é um ensaio muito comum na bromatologia e em outras áreas, né? E também aplicado para alguns fármacos. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Vamos supor que o cadinho vazio tem uma massa de 45 gramas e mais a droga 48. Então, aqui depois, né, de incinerar, vamos supor que o peso foi de 45,3 gramas. Então aqui você vai ter, né, como você pesou um total de 3 gramas de amostra e essa diferença de massa foi de 0,3, a gente calcula esse percentual. Então aqui, eu parti de 3 gramas da droga, tá? E obtive 0,3 gramas de cinza. Então, esse valor 0,3 gramas de 3 gramas, ele equivale o quê? Equivale a 10% de cinzas. E aí você vai verificar na monografia qual é o valor de cinzas especificado para aquela matéria-prima. Então aqui ele mostra o procedimento, né, na farmacopeia, no item 5.4.1.5, e aí ele mostra as cinzas totais, que foi esse procedimento que eu descrevi para vocês. Tá ali um pouquinho diferente do que foi feito no vídeo, as temperaturas e o tempo, porque ali foi para amostra de alimentos, mas é muito parecido. E aí você também tem a opção, né, de fazer, alguns métodos pedem para fazer a determinação de cinzas sulfatadas, tá? E outros a gente também tem a determinação de cinzas insolúveis em ácido, que aí depois você vai ver esse outro procedimento, né, que tem o objetivo de determinar a presença de sílica e constituintes de silícios na droga. Então, algumas matérias-primas bem específicas, pode ser que um dos contaminantes seja a sílica ou constituinte de silício. Então, você precisa realizar a determinação de cinzas insolúveis em ácido. Então, aqui, para vocês consultarem na farmacopeia. Então, eu achei poucas matérias-primas, né? Aqui, uma delas que eu achei de cinzas totais foi o H-Arga, né? Que ele pede esse item 5.4.1.5.1 é de cinzas totais, e aqui o preconizado é de no máximo 5% em relação à droga dessecada. Então, a gente se faz o teste de dessecação para ver quanto tem de água, porque para a água não interferir nas cinzas. Então, em cima
da água, já da amostra determinada, descontando o valor da água, da umidade, o máximo que pode ter é 5%. Se tiver mais de 5%, significa que eu tenho mais matéria inorgânica do que o permitido. A glicina é outra matéria-prima, onde ele traz aqui, né? A gente vê aqui a perda por dessecação convencional, né? 1 grama da amostra, dessecar em estufa, utilizar 105 graus por 2 horas, o máximo na glicina aqui permitida de 0,2. E o ensaio das cinzas sulfatadas é determinado em 1 grama de amostra, onde é permitido o máximo de 0,1%, tá? Então, na próxima aula, nós vamos entrar nos ensaios semi-quantitativos.